Olá, seja bem-vindo a este programa. É um prazer contar com a sua presença. No programa de hoje vamos assistir a uma mensagem da Bispa Cristel Tadeu com o título Irmãos e Irmãs. Esta mensagem tem como objetivo principal mostrar, através da Bíblia, qual é a vontade de Deus para a nossa vida e a nossa família. Sem mais demoras, vamos então assistir. Fique connosco. Vou agora falar uma lição que tem como título Irmãos e Irmãs. Aliás, tem a ver com o relacionamento entre irmãos e irmãs dentro de uma família. Sabem, criar um filho é uma coisa. Criar dois filhos é diferente do que um mais um. Porque criar um filho tem o seu trabalho, a pessoa tem que fazer certas coisas e às vezes as pessoas pensam que se eu tenho mais um filho, então tenho o dobro, né, do trabalho. Mas não é. É diferente. Porque tem um filho que é assim, depois tem outro assim e depois de repente há lá a ligação entre os dois. Há este relacionamento que muitas vezes há fricção, muitas vezes há confusão. Outras vezes também são logo amigos, também acontece. Mas em muitas vezes é que dá assim, sempre algum conflito, alguma coisa. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, sempre temos que olhar para os filhos que são diferentes e que são únicos. Nós não podemos dizer, pronto, agora tem dois filhos, é mais ou menos a idade está pertinho, então isto agora é tudo em conjunto. Cada o seu filho é diferente, então temos que o criar de uma maneira diferente também. Temos que ver o que é que ele faz, ele único. E temos que criar ele, né, gastar tempo mesmo sozinho com esse filho também, para que ele também senta que ele não faz parte de um grupo, não faz parte dos filhos todas, né? Mas ele é especial ele mesmo e ele não está a ser comparado. Porque às vezes acontece, quando estamos com pais, falar com os filhos ao mesmo tempo, muitas vezes é quase automaticamente que nós dizemos um que não está a fazer bem e temos, mas ponto, a tua irmã está a fazer bem, o teu irmão está a fazer bem. E às vezes estamos assim a comparar, sem que nós... Às vezes fazemos isto de propósito, mas às vezes até estamos a dizer isso para ajudar. Olha, o teu irmão também aprendeu, tu também vais conseguir. Mas, sabe, isto às vezes faz que a pessoa incute no filho que ele vai se sempre a comparar. Então, um lado temos que educar cada filho, ele tem que se sentar que ele é único. Né? Um exemplo, por exemplo, é assim, ponto. Quando uma criança, quando o seu filho faz anos, por exemplo, um dos filhos faz anos, às vezes eu já tenho ouvido pessoas assim, pois, o filho faz anos, mas eu trouxe um presentinho para o irmão também. E há pais que dizem, não, dá-me também um presentinho, porque senão ele fica a chorar e pronto, é uma tristeza. Não, este é o dia desse seu filho que faz anos, então só devíamos dar presente a este filho. É o dia dele. Mas outro começa a chorar. O outro tem que aprender que há um dia para ele e há um dia para o irmão. Ele não é o centro do mundo. E, na verdade, isto é muito importante que nós incutimos isso desde novo, porque uma criança, quando nasce, é mesmo isso que ele acha. Ele pensa que ele é o centro do mundo e que tudo vira à volta dele. Então, imagina um irmão, né? O primeiro filho que nasce. Nasce o primeiro filho e, pronto, o filho todo contente, claro. Entretanto, de repente, nasce um irmão. Imagina. Quer dizer, é concorrência. Que é este bebê está aqui a fazer no meu lugar? E a minha mãe, em vez de suprir as minhas necessidades, logo vi, está sempre com esta coisa, este bebê. Então, isso é uma realidade mesmo. É quase um confronto, que a criança fica confrontada, que ele não está sozinho nesse mundo, que existe mais, e ele não é o centro do mundo. E podemos estar assim com pena, coitadinha, pronto, é tão pequenino, não está a entender. O mais rápido que ele entender melhor, porque a verdade é esta. Ele não é o centro do mundo. Quem é o centro do mundo? É Deus mesmo, né? E nós lemos em Mateus 6 que temos de procurar buscar Deus em primeiro lugar. Todas essas coisas nos vão ser acrescentadas. Então, isso são princípios que nós temos que incutir nos nossos filhos. Quando temos mais de um filho, temos que incutir isso. E às vezes, né, há esse relacionamento e nós temos que educar os nossos filhos nesta área de relacionar. Em primeiro lugar, pronto, temos o nosso relacionamento com o filho e ele sente-se único, ele sente-se muito especial e tem toda a atenção sua.
Mas depois ele tem que entender que também há este relacionamento com este irmão. Ele não é o único, tem um irmão, ele não é centro do mundo e há vários relacionamentos. Há relacionamentos com superiores, para dizer, né? São os pais, é o professor lá na escola e depois outras são os paralelos, para dizer, que são os irmãos, né? Então temos que ensinar isso. E isto é muito importante que nós ensinamos isso, porque na verdade a família, tudo que nós ensinamos na família, tudo que nós ensinamos aos nossos filhos são valores que eles vão levar pelo resto da sua vida. São valores que vão fazer, se eles vencem ou se eles vão estar com problemas ou muito fracasso. Então, muita coisa nós podemos e temos que ensinar aos nossos filhos. E o relacionar é uma destas coisas. Fala-se, né? Às vezes já tenho ouvido falar certos professores que dizem assim, ai, tenho tantas saudades dessas famílias com muitos filhos. Porque esses filhos que vêm à escola sabem se relacionar com outras, não são o centro do mundo. Mas porque hoje em dia há muitas famílias que só têm um filho, então esses filhos se juntam todos numa escola, numa aula, então cada um deles pensa que ele é o centro do mundo. Então é muito complicada, porque chora para tudo, quer toda a atenção, tudo isso. Enquanto uma criança que vem de um lar com mais irmãos, já aprendeu muitas coisas. Já sabe que não é centro, já sabe que às vezes tem que dar, já sabe que às vezes tem que fazer a vontade de outra pessoa. Então ele já sabe que às vezes há uma brigazinha, mas a pessoa tem que ir à frente e a pessoa tem que perdoar. Já aprendeu muitos segredos. Então a família, por causa disso, a família é uma coisa tão maravilhosa, porque lá, na verdade, é um tempo de ensaio, por dizer. Porque a família, né, nós não escolhemos a família. A família, os irmãos, olha, estão lá, né? Ou já estão lá, ou então nasce depois, dependendo se você é a primeira, a segunda, a terceira ou o 10º. E a pessoa não escolhe, mas nós temos que aprender a conviver com eles. E fazemos isso nessa segurança de uma família onde nós podemos falhar, onde sabemos que nós podemos falhar. Então é importante que nós ensinamos isso. Também é importante que nós entendamos assim. O relacionamento num lar, numa família também é muito importante, porque numa família há várias idades. Tem os pais, os avós, tios, são mais velhos. Depois é a idade de criança, né? E depois também tem irmãos mais novos, às vezes é um bebê, às vezes uma criança que tem 2 anos. Então são várias idades. E isto é muito importante. Porque às vezes as pessoas dizem assim, não, as crianças têm que ficar todas juntas na mesma idade na escola, têm que brincar juntos, é muito importante que eles brinquem juntos. E às vezes, sem nos darmos conta, nós estamos a ensinar os nossos filhos que o mundo é um mundo de grupinhas, que é dividido por idade, onde todos temos mais ou menos interesse, onde sabemos mais ou menos a mesma coisa e pensamos que o mundo é assim. Mas o mundo não é assim. A vida real não é assim. Se depois da escola uma criança que está habituada sempre a estar com os amigos da mesma idade, relaciona-se muito bem com esses amigos, de repente ele entra na vida verdadeira, na vida real, então de repente tem um patrão que tem mais 50 anos do que ele. De repente tem lá uma colega, tem menos 2 anos. Tem essas idades, tem caráteres diferentes, tem todo este tipo de coisa. E temos que aprender a nos relacionar com pessoas de idades diferentes, temos que nos relacionar com pessoas de caráter diferente, que pensam diferente, que têm uma outra maneira de pensar. Talvez você é uma pessoa, né, uma criança é muito introvertida, mas outra é muito extrovertida. Então tudo isso, né, é importante. Então, se nós temos mais filhos, né? Na verdade, isto é uma coisa boa porque aí dá esta oportunidade para os filhos aprender a conviver com outro tipo de pessoas e saber estar. Saber estar quando está no meio, né? A mãe faz anos, por exemplo, vem amigos, vem familiares, são mais velhos, então a criança também sabe estar. Ele sabe estar quieto, ouvir, dizer uma coisa ou outra, está bem educada. Então, assim, ele aprende as coisas de vida. Então, isto é muito importante que nós sabemos isso e que nós aproveitamos isso. Porque, às vezes, o que acontece é o seguinte, que as crianças, né, os filhos e os pais não ligam muito a este relacionamento entre os irmãos. Porque há brigas, estão-se sempre a comparar todas essas coisinhas entre irmãos, e às vezes é mais sério do que outras coisas, mas há pais que dizem, pô, isso é normal, e não fazem nada, nem nunca fazem nada, deixa andar.
E depois tem um irmão que nunca fala nem com o outro, quer dizer, entre brigas, confusões, que na verdade nós como pais temos que aproveitar estas oportunidades para ensinar os nossos filhos, os dois, né? Para que os dois comecem a entender e para que comecem a pôr princípios bíblicos na prática. Eles têm que aprender a perdoar. Eles têm que aprender que a vida é assim, que as pessoas são diferentes e que nós não podemos sempre ter a nossa vontade. Então, é importante que nós ensinamos isso. E os pais, muitas vezes, né, deixam andar. Agora, também não estou a dizer que os pais sempre têm que ver, não pode haver nenhuma brigazinha, nem nada. Às vezes há uma coisa pequenina, pá, deixa ele sozinho para ver como é que ele se resolve. Agora, se o caso está a ficar sério, uma começa a bater na outra e a outra fica quase sem cabelos e quase sem dentes, quer dizer, aí é melhor que você faça qualquer coisa. E depois também é esse princípio, né? Temos que educar. A escola apenas ensina, mas é o papel dos pais educar os filhos nos caminhos de Deus. Então, quando começa uma situação, quando acontece uma situação qualquer, então temos que ensinar eles os princípios bíblicos. E também ensinar que há consequências. Se ele trata mal o irmão, então tem que haver uma consequência. Se ela trata mal a irmã, então tem que haver uma consequência. Não é só, pronto, está bem, sempre a mesma coisa, a minha irmã sempre fica com as vontades dela, né? Pois eu sei as conversas por cá. Pronto, também tem irmãos. e pronto, quer dizer, eu tenho um irmão mais velho de mais 2 anos e quando eu tinha 1 ano e 10 dias vinha a minha irmã. E a minha mãe ficou toda contente, pensei que ele tinha alguém para brincar. Ah, mais uma menina, que bom. Cristo vai ficar tão contente, mas não foi bem assim. Eu sentia a concorrência a chegar, então a minha mãe comprou uma carrinha assim de gêmeos, uma sentava de um lado da outra, porque éramos 1 ano de diferença. Mas isso não deu muito bem, porque eu estava sempre batendo na minha irmã, então pronto, não funcionou muito bem. Então isso de um lado é normal, que eles dizem, né? Mas nós como pais, nós não podemos aceitar isso. Isto acontece porque é a reação normal das crianças. E depois vem o irmão mais novo. E nós todas, pois, o irmão mais novo, ele chora qualquer coisa, sempre fica com as vontades. Está ele. Ficamos todos à espera porque é o irmão mais novo e ele precisa lá de uma coisa e pronto, está bem, é mais nova, é mimada, estas coisas todas, né? Pronto, é coisa do irmão. É coisa do irmão, mas nós como pais, nós temos que aproveitar isso para ensinar os nossos filhos como tratar numa situação destas. Porque talvez hoje é com uma irmã, que de repente aparece lá uma irmã. Mas amanhã está numa empresa, você está a trabalhar e de repente vai lá uma nova colega. Então você era o centro do mundo, estava a fazer tudo, vai lá uma nova colega, uma outra pessoa, então, quer dizer, os mesmos sentimentos vão vir. Os sentimentos são iguaizinhos. As crianças têm os sentimentos que os adultos também têm, só que nós muitas vezes nós os escondemos, nós não vamos mostrar, mas lá dentro está lá esta mesma coisa. Isso faz-me lembrar, isto é um já te vi quando a minha irmã nasceu. Não é assim, mas os sentimentos estão lá. Então, quando uma criança aprende quando ela é pequenina, só vai dar bons frutos quando é mais velho, porque ele já consegue, já aprende a lidar com uma situação desta. Sabendo que porque vem mais uma pessoa, não quer dizer que a pessoa fica sem valor, que os pais já não querem saber de si, não quer dizer nada disso. Quer dizer que vem mais uma pessoa, então uma alegria é mais uma pessoa e que temos que aprender a viver em conjunto. E a boa coisa de uma família é esta, a pessoa não pode fugir do irmão, né? Eu não estava muito contente com a minha irmã, mas o que é que eu podia fazer? Não podia fazer nada. Teve que aprender a viver com ela. Entretanto, hoje dou-me bem com ela. Há certas fricções ainda, porque o nosso caráter é muito diferente. Mas, quer dizer, a pessoa se dá bem porque aprendemos a viver em conjunto, aprendemos a nos dar, né? E também, quer dizer, há essa vantagem também, são irmãos, a pessoa está toda à vontade, a pessoa fala o que está lá dentro, se não gosta, fala logo. Então, os pais, na verdade, têm esse privilégio de ver, se têm mais filhos, né? Este bónus, na verdade é um bónus, porque se tem um filho, né, é só um relacionamento, é o filho com os pais, ou com o professor, ou com amigos, que ele gosta ou não gosta, né? Mas quando é irmãos, então, quer dizer, aí é 24 horas, aí vão de férias e já está lá, os irmãos todos juntos. Então, há tudo isso, então nós pais temos que aproveitar para ensinar os nossos filhos para andar em conjunto, para conviver, para aplicar princípios bíblicos. Em vez de dizer, não faz isto, não faz esta confusão, começa a usar o poder das palavras.
E diga ao seu filho, olha, não faz assim, diga assim, pronto, nós somos os melhores amigos, dá a mãozinha, pronto, somos os melhores amigos. E vai falando isso. Em vez de dizer, ai, os meus filhos, pronto, isto é uma confusão lá em casa, você começa a dizer, os meus filhos são amigos. Começa a falar isso, porque as suas palavras são sementes. E ensina os seus filhos também a falar isso. E também para respeitar as outras pessoas. Porque, quer dizer, tem estas coisas de idade. Se isto é uma coisa para uma criança, é uma coisa muito real. Porque eu me lembro, né? Porque, pronto, minha irmã tem menos 1 ano, parece que ainda estou traumatizada com isso. Mas eu lembro quando andava na escola primária, né? Se eu tinha as minhas amigas brincar comigo, quer dizer, a minha irmã tinha as amigas dela, eu não brincava com elas, quer dizer, tinha menos 1 ano, mas que é isso? E brincar com essas crianças, né? Entretanto, depois, com o tempo, isso cada vez fica menos, já não é assim tão problema. Mas, quer dizer, é muito comum que essas coisas aconteçam. Então, nós, como pais, temos que ajudar eles a ser amigas, fazer coisas em conjunto. Nós não podemos deixar que cada um vai para o seu lado, tem o seu grupinha, porque, na verdade, esta coisa de grupinha é uma coisa muito satânica. O gosto de grupinha que nós dizemos, não, nós, porque nós todas temos a mesma idade, andamos na mesma escola e todas nós temos cabelos compridos. Pronto, e olha castanha, pronto, todas assim. Então a pessoa faz um clubezinho, só essas pessoas podem fazer parte, mas ao mesmo tempo estamos a excluir outras pessoas que não têm hipótese nenhuma, porque têm o olho azul, então como é que pode mudar isso? Então, esta coisa de grupinha é uma coisa satânica que muitas vezes entra nas famílias, entra nas escolas, e é uma coisa que nós como pais temos que entender para quebrar isso, para não deixar o seu filho criar um grupinho onde ele não deixa o irmão entrar, onde estão se dividir, porque esta também é uma maneira de ser, uma maneira de fazer as coisas e isto também vai levar para o futuro. Então, a família, na verdade, é tão maravilhosa porque é quase em escala miniatura, né? Onde nós, os pais, conseguimos ver todas essas coisas e conseguimos corrigir e porque a família, né? Podemos falhar, porque, na verdade, falhamos, todas nós falhamos. Podemos experimentar, olha, no final isto não deu, né? Experimentar e fazer assim e não deu certo. Mas temos que fazer isso e em tudo isso é tão importante que nós sabemos que temos de fazer as coisas à maneira de Deus. Em Salmo 133 diz assim, quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em união. Ali o Senhor ordena a benção e a vida para sempre. Quando é uma família que está unida, onde os irmãos andam em união, onde se dão bem, né? Pode haver uma brigazinha, qualquer coisa de vez em quando, mas quer dizer, dão-se bem, é uma união, estão unidas, então Deus está lá com a sua benção. Quer dizer, quando uma família está em guerrinhas, há sempre confusões, há sempre brigas, uma não se fala com a outra, Deus não está lá. Se Deus não está lá a benção. E se Deus não está lá, adivinha quem está? Está o diabo. E o diabo só vem para roubar, matar e destruir. Então, isso não é assim uma opção. Isso, na verdade, nós temos que pensar assim. Deus nos deu filhos. O papel dos pais é educar os filhos. Se Deus lhe deu mais algum filho, então você tem mais algum trabalho. Entretanto, temos que incutir os princípios de Deus. Nós não podemos pensar, isto vai acontecendo de qualquer jeito. Não vai acontecendo de qualquer jeito. Nós temos que educar os filhos no caminho de Deus. Não é só cada filho no seu caminho, né, no caminho de Deus, mas também o relacionamento com outras pessoas. E isto é uma coisa tremenda. Jesus também fala em Mateus 22, diz assim, quando eles perguntaram qual é o maior mandamento. Jesus diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esta é a primeira e grande mandamento. Isto é a primeira coisa que nós temos que ensinar aos nossos filhos. É amar a Deus de todo o coração. E depois Jesus, e a segunda, semelhante a esta é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E sabe, é muitas vezes que isto que acontece. E não apenas quando eu estou a falar de irmãos numa família, mesmo irmãos na igreja, ou às vezes até marido e mulher, que eles leem este versículo, eles praticam este versículo, menos esta parte onde diz amarás o teu próximo. Eles não consideram que o marido é o próximo, não consideram que o irmão é o próximo. Então,
Às vezes o casal anda em amor com todo mundo, dá-se bem com toda a gente. E eles dois não se querem perdoar, não se querem amar, esta confusão toda. Então, com os irmãos é a mesma coisa, com os filhos. Então, nós não podemos deixar isto acontecer. Nós temos que encaminhar os nossos filhos nos caminhos de Deus. Princípios bíblicos, o perdoar. Porque sempre vai haver coisas. Então, ensine o seu filho a perdoar. Tudo que nós ensinamos aos nossos filhos quando são pequenos, quando eles são mais velhos, eles não se vão desviar deste caminho. Então, tudo que você ensina ao seu filho quando é pequeno, em primeiro lugar, ele aprende muito rápido. Porque ele não tem preconceitos. Quando a mãe diz que é assim, tem que perdoar, tem que fazer isso, então ele faz isso. Ele aprende facilmente. E, em segundo lugar, quando nós ensinamos quando estão pequeninos, então ele vai levar esta maneira de ser para o resto da vida. Não vai ser com esta pessoa que já tem 40 e tal anos, não consigo perdoar porque fez-me mal. Não, eu não gosto disso. Não, ele já aprendeu. Desde novo já fez isto. Outra coisa também é o de semear. Né? Semear, que tudo, na verdade, no reino de Deus é com uma semente. Uma semente que lançamos que vai produzir fruto. Pode ser na área de dinheiro, né, onde nós ensinamos os nossos filhos para semear, para dar para Deus, com esse princípio que sabemos que Deus vai dar uma colheita, eles vão colher, mas também que as nossas palavras são sementes. Não pode deixar que o seu filho use palavrões contra o irmão, que fala mal. Não pode deixar essas coisas, porque são palavras. Então temos que ensinar o que é que estás a fazer. Está a falar da tua boca o quê? Então temos que ensinar esses princípios que tudo são de sementes, também as atitudes. E se ele chateia o irmão, então quer dizer, ele também vai colher isso. Então são todos princípios que nós temos que ensinar aos nossos filhos, tudo muito importante. E na verdade, o que nós vemos que muitas pessoas não passaram por uma família onde eles aprenderam isso. E uma pessoa que não passou por isso, que não teve os pais a educar, que não teve os pais a corrigir ou ensinar como se relacionar com outras pessoas, com superiores, com pessoas da mesma idade, com pessoas mais novas, com pessoas com outro tipo de caráter, essas pessoas vão ter muitos problemas no futuro, porque eles têm que resolver esses problemas na mesma. Isto vai acontecer na vida deles, só que depois têm que lidar com isso quando são mais velhos, então é muito mais complicada. Então, você que é pai, você que é mãe, e se tem filhos, então aproveite este momento, é um momento único. Este momento nunca mais vai voltar. Este momento agora que você tem, que os seus filhos são pequenos, é um momento para incutir todos esses princípios de Deus. Não deixe outros valores entrar, mas ponha esses princípios de Deus no seu coração. A família foi inventada por Deus. É uma força. Saiba como construir o seu lar de acordo com a vontade de Deus. Com o livro Família Debaixo de Fogo, disponível em curiacos-editora.com. Estamos de volta. Hoje aprendemos que cada filho é único e não devem ser comparados. Os pais têm o papel fundamental de ensinar a importância dos seus filhos se relacionarem bem com os seus irmãos. E isto ajudará nas suas relações também com outras pessoas. Tudo o que é ensinado aos filhos desde pequenos são valores que eles vão guardar para sempre. Ensine os seus filhos a andar com Deus. É a melhor herança que lhe pode deixar. Para mais ensinamentos sobre esta área e outros assuntos relacionados com a família, pode consultar o canal do YouTube Espaço Mulher e também a página espacomulher.eu. Este programa fica por aqui. Convido a visitar o site editora-curiacos e o site espacomulher.eu. Daqui me despeço. Até ao próximo programa. Esperamos por si.